Deus e a santa, poderosa paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. A Bíblia se encontra no livro de o Evangelho de João, capítulo 15. Depois nós vamos lá para a segunda crônica, amém? Para ver o que Deus quer falar comigo e com você através dessa mensagem, amém? João capítulo 15, versículo 1. Olha o que a Bíblia faz falar aqui. Isso é para nós. É muito importante essa passagem aqui, amém? Porque você tem o chamado. E eu também tenho o chamado. E a permanência? É para pouco, amém? Olha lá. A videira e os ramos. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, Jesus disse que ele é a verdade e Deus é o dono da verdade. Quer dizer que ele é a videira e Deus é o dono da fazenda. Então a videira está dentro da propriedade, amém? Ele é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor, amém? Aí ele vai falar para mim e para vocês agora. Isso é para vocês, para mim. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Aquele que é chamado para confessar o nome de Jesus e não confessa. Aquele é chamado para pregar a palavra de Deus e não prega, prega a sua palavra. Aquele é chamado para ganhar alma para Jesus e ele não ganha alma, ele faz do seu jeito, amém? Ele coloca uma religião. Deus está dizendo: todo ramo que está de mim der fruta, ele corta. E todo que dá fruta, limpa para que produza mais fruto ainda. Esse que faz a vontade de Deus, ganha alma para Jesus e ele é sincero nas palavras e lê a Bíblia, não perverte a palavra de Deus, ele prega do jeito que a Bíblia ensina, Deus manda. Deus fala aqui: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Meu irmão, se a palavra te limpou, diga glória a Deus. Mas se a palavra de Deus não te limpou, procura para que ela te limpe. Sabe por quê? Porque filhos não é aquele que diz que é filho de Deus. Filho é aquele que faz a vontade do Pai. Olha o que ele fala aqui, ó. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Deus só vai permanecer na minha vida se eu mentia, deixar de mentir. Se eu adulterava, deixar de adulterar. Se eu furtava, deixar de furtar. Se eu enganava, deixa de enganar. Se ele roubar, deixa de roubar. Se ele trair, deixa de trair. Então, Deus só vai ser na minha vida, permanecer em mim e eu permanecer em vós. Ele só vai permanecer em mim e eu nele se eu deixar as coisas do mundo. Um dia Jesus disse para Nicodemos, olha aqui mesmo que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemo era um dos principais da sinagoga, mas ele era religioso e não conhecia Jesus. Ah, mas ele era o primeiro, isso não quer dizer não. Jesus falou que os primeiros são os últimos, e os últimos são os primeiros. Às vezes eu sou pregador, você é pregador há 30, 40 anos, não importa para isso não. Não é tempo de igreja que vai te salvar não. O que vai te salvar é o arrependimento, é despojar de todo acúmulo de maldade. Lembra do passado, o ladrão da cruz? Com 1 minuto ele foi para o paraíso botar o Pai. Ele falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então não se engane com o tempo de igreja. Você quer ver o que Jesus disse para Nicodemo? Olha só o que Jesus falou aqui para Nicodemo aqui, ó. Olha só para ele assim, ó. Em João 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para ser salvo, meu irmão, tem que entrar no reino de Deus. Mas hoje a maioria dos pregadores, muitos de nós, não entende a linguagem de Jesus. Faz a nossa vontade, não entende. Olha lá, no versículo 4. Olha só, vamos ver, no versículo 3. Aí tu respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, se não nascer de novo, não podemos ver o reino de Deus. Não pode. Sabe por quê? Ó, quer ver a resposta? Olha a resposta aqui, ó. Muito tá assim, ó. Para que Deus me disse, Deus me falou, tá desse jeito aqui, ó. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Está desse jeito o ser humano na igreja. Está ouvindo algo e está dizendo que Deus mandou falar. Deus mandou aí, está desse jeito aí, ó. Olha o que ele entendeu.
Nascer de novo, meu, é você despojar de toda a maldade, é você liberar o perdão. Perdoar não, que você não perdoa. A Bíblia fala de Mateus, só o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Você libera o perdão, amém? Então, o ser humano está assim desse jeito, está sem entendimento. Sabe por quê? Olha o que Deus fala aqui, Jesus, ó, no versículo 6. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Tem gente que nasceu na carne há muitos anos e vai morrer na carne porque não conheceu Jesus. Amém? E ele fala aqui, ó, a palavra-chave, ó, no versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e vós é os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Ninguém pode fazer nada sem Jesus. Não há demônio, não há diabo, não há homem, não há mundo, não há nada sem Jesus. Amém? Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Quando ele fala que ele é a videira e nós é o ramo, quem permanecer nele e ele em nós, esse vai dar muito fruto. Por que dá muito fruto? Porque a resposta está aqui, ó, no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e a vós será feito. Como é que eu vou pedir uma coisa a Jesus e eu vou receber se eu não tenho aliança com ele? Meu irmão, nunca queira fazer aliança com Deus, nunca queira. Sabe por quê? Pede para ele fazer com você. Não adianta, às vezes nós andamos no mundo fazendo as coisas erradas, desagradando a Deus e fala, eu tenho aliança com Deus. Não, pede para ele fazer. Sabe como? Olha aqui, 2 Crônicas, para terminar, capítulo 7, versículo 13. Aliança do Senhor com Salomão. Não está a aliança de Salomão com o Senhor, tá vendo? Pede para ele fazer aliança com você, meu irmão. Amém? No versículo 13 ele fala, de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Olha só, por que foi que o Senhor apareceu a Salomão de noite? Olha só, escolhi, ele ouviu a oração e escolheu para ele. Só que tem muito crente hoje, muito pregador que ora e Deus só ouve, mas não escolhe. Aqui ele ouvia a tua oração e escolhi para mim. Deus escolheu. Sabe por quê? Porque Salomão temia Deus. Segundo, o Evangelho de João 15:7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. Salomão, Deus escolheu a oração dele, porque ele permanecia com Deus e a palavra dele permanecia em Salomão. Amém, meu irmão? Por que hoje? E ele fala aqui hoje, para nós terminar, olha, no versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha, Salomão está andando com Deus, ele ouviu do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá vendo? Mas isso, meu irmão, primeira coisa, temos que ser humilde diante de Deus. Temos que ser humilde diante de Jesus. Porque se eu e você não ser humilde, não adianta nada. Amém? Temos que ser humilde sim. Fazer o que agrada a Deus. Ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe por quê? Sabe quem é a igreja de Deus? É você. Sabe quem é a casa de Deus? É você. Ele está de olho em você e em mim. Quer ver? No versículo 16. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente. Tem que estar na sua boca, no seu coração, o nome de Jesus. Não o nome do próximo, a vida dos outros, amém? O nome de Jesus, amém? E para terminar ele fala, olha só, nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Nela o quê? Em você. A casa de Deus não é o templo da igreja não. A casa de Deus é você, meu irmão. Ele escolheu e santificou para que o nome dele esteja na minha vida, na tua vida, todos os dias. E nela estarão abertos os olhos de Deus e tendo os ouvidos dele a oração que fizeram nesse lugar. Amém? Salomão orou e ele escolheu a primeira oração. E você e eu? Precisamos sim, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus é contigo. Fica na paz.